Bom, pessoal, então voltando aqui ao nosso exercício, vamos para o exemplo 2. Determine a resistência de cálculo para os dois casos abaixo, né? Um com base engastada, com a base engastada e livre na parte superior, e o segundo, base engastada e a parte superior rotulada, certo? Se vocês olharem esse exercício aqui, ó, perfil 157.1, aço A36, pé direito de 3 metros, e o módulo da cidade de 200 gigapascal. É o mesmo exemplo que a gente fez no exemplo 1. É a mesma coisa, os mesmos dados. Só que agora a gente vai fazer a análise da flambagem local, certo? Então eu não vou perder muito tempo no que foi feito. Na verdade, deixa eu olhar aqui. Olha só, eu não estou com meus dados anotados. Vamos fazer tudo de novo, então. Agora que eu vi aqui que eu não tenho anotado os dados. Tá só na aula que a gente gravou. Melhor, mais fácil calcular de novo. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, a gente já pode partir para a análise das flambagens local, tanto da mesa como da alma, certo? O que acontece? Já vou dar um spoiler aqui. Na maioria desses perfis tabelados, somente esses perfis aí da Gerdau, perfil I, esses perfis U mais estruturais mesmo, mais de peso, tirando esses de cobertura mais leve, geralmente eles não sofrem flambagem local. Então, na grande maioria das vezes, esse Q ele é igual a 1, certo? A gente calcula ali a SBOTs, ela dá sempre inferior a SBOTs limite. Então, nesses perfis W, isso, se eu não me engano, em 100% dos casos isso acontece. É mais quando a gente vai trabalhar com perfil de chapa dobrada, quando é a chapa muito fininha, aí a flambagem local começa a interferir. Então, a gente vai fazer mais uma análise de verificação, na maioria dos casos aqui, do que em si um cálculo de flambagem local. Beleza? Bom, primeira coisa, então, vamos analisar esse perfil W, 150, e fazer uma análise de flambagem local. Deixa eu abrir aqui a nossa mesinha digitalizadora. Vou apagar o que está aqui. E vou dar uma aumentada aqui na nossa área de trabalho. Bom, primeira coisa, então, vamos partir logo para a análise da flambagem. Então, primeiro, vou botar uma cor azul. Primeira coisa que a gente vai analisar vai ser começar pela mesa primeiro, certo? Bom, então eu sei que a SBOTs da mesa, ela tem que ser, vou botar aqui, M, ela tem que ser inferior a SBOTs limite, certo? Quem que é a SBOTs da mesa? A gente já sabe que é a largura B, que é a metade da mesa, sobre a espessura. E isso tem que ser menor ou igual a SBOTs limite em mesa. A gente vai olhar aqui para a mesa de perfil I, é apoiado e livre, certo? B sobre T, ó, metade da mesa sobre a espessura, com limite de 0,56 raiz do módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento, ok? Bom, vamos lá então, perfil 150 por 37,1, a gente precisa saber qual que é o comprimento da mesa dele. A gente precisa saber essa largurazinha B, que é a distância aqui do eixo até a extremidade. Vou até desenhar ele aqui para ficar mais fácil para a gente enxergar. Vou botar ele aqui no cantinho. Vamos considerar que isso aqui está simétrico, ok? Então, eu preciso saber essa distância aqui. Esse B. E a espessura T. O que a tabela me dá, do perfil 150.7.1, que é a última coluna que está aqui, é o BF, que é o comprimento total da mesa, certo? E ele também tem, se vocês olharem aqui, um HW, tá vendo? Ele nos mostra esse HW, se tem HW aqui embaixo.
Na verdade, ele mostra? Não tem. Ele só mostra aqui numa relação final HW. Então, o que eu tenho aqui, que ele está mostrando para a gente, é, vamos lá, a altura total, tem um H0 aqui, ó, altura da alma. Então, ó, o H0 ele nos fornece. Eu preciso do H0 também, que é a altura interna desse perfil. Bom, vamos olhar o que ele mais dá para a gente aqui. Essa tabela está nos dando a espessura da mesa, que é TF. Então, o TF aqui na tabela é a espessura da mesa. Então, vou colocar aqui para a gente enxergar. TF. E a espessura da alma, ele chama aqui de T0, tá vendo? Então, é assim que a gente vai encontrar os nossos fatores aqui na nossa análise. Eu vou mexer aqui nesse B sobre T que eu coloquei, só para a gente mudar a cor e não confundir. Vou botar um verdinho. Então, a primeira verificação é esse B aqui sobre T, para a nossa mesa. Beleza? Então, quem vai ser aqui nosso B sobre T? É a metade de BF sobre a espessura TF, ok? Então, eu vou substituir aqui. Esse B sobre T, na verdade, é BF sobre 2, dividido pela espessura da mesa, que é TF. Isso tem que ser menor ou igual a, mais uma vez, 0,56, raiz, módulo de elasticidade sobre FY. Podemos substituir os valores agora. BF para o perfil 150, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu sumir com a minha câmera. BF, mesa, perfil aqui é a última coluna que a gente vai analisar, 154 milímetros, beleza? Bom, como aqui eu vou relacionar duas unidades, não tem importância botar metros, centímetros ou milímetros, já que BF e TF sempre é a mesma unidade, vai dar adimensional essa esbeltez. Isso, a mesa inferior e mesa superior, é o mesmo TF, no caso do perfil W. Então, eu vou botar aqui vamos botar em 100, em milímetros mesmo, não vai fazer diferença. Então, BF vai ser igual a 154 dividido por 2 e o TF 11,6 milímetros, certo? Isso tem que ser menor ou igual a 0,56 que multiplica. Módulo de elasticidade, a unidade tem que ser a mesma do FY, certo? Então, eu vou usar aqui Newton por metro, que é mais fácil. O nosso E, a gente viu aqui no exercício, é 200 gigapascal, que é a mesma coisa que 200 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado, ok? Deixa eu apagar aqui. E o FY, para o aço A36, lembrando, vou botar aqui em cima, FY é 250 megapascal. Ou seja, que é 250 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado, que é Pascal. Quanto que vai dar isso aqui, então? 154 dividido por 2 dividido por 11,6. 6,638, certo? Tem que ser menor ou igual a 0,56, que multiplica a raiz de 200 exponencial 9, 250 exponencial 6, raiz disso, vezes 0,56. 15,84. Certo? Nessa verificação, a gente chega no seguinte, então. Cadê o meu retângulo? Cadê o vermelhinho? Isso significa que o lambda m é menor do que o lambda limite. Se lambda m é menor do que lambda limite, a gente está trabalhando com uma mesa compacta. Ou seja, o nosso QS ele é igual a 1. Beleza? Então, não há redução aqui na esbeltez, não há redução de resistência devido à mesa, porque a mesa ela é compacta, então ela não sofre flambagem local nessa nossa análise.
Ok? Bom, próximo passo agora é verificar a flambagem da alma, correto? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Show. Então, vou apagar aqui o nosso desenhozinhos, menos o meu perfil, que está muito bonitinho. Perdi um pouquinho dele. Flambagem local da alma agora. Bom, pessoal, na flambagem local da alma, o que vai acontecer? A verificação de esbeltez está aqui dentro. Então, o nosso B agora, fazer aqui em verde. O nosso B é essa altura aqui interna, certo? E a espessura T nada mais é que a espessura T0. Então, o lambda M sobre o lambda da alma aqui tem que ser menor ou igual ao lambda limite, certo? E o lambda A nada mais é que essa largura B sobre T, fazendo a mesma análise que a gente fez anteriormente. Lambda limite para a alma, fazer os mesmos passos. 1,49 agora, alma de perfil I, correto? Então, aqui é 1,49 raiz do módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento. Ok? Bom, esse B sobre T nada mais é que na nossa tabela que H0 sobre T0. Isso tem que ser menor a nosso bom e velho limite, mais uma vez, 1,49 módulo de velocidade sobre a tensão de escoamento. Agora, só substituir os valores. Então, voltando na tabela do perfil que a gente está analisando. O perfil que a gente está vendo é o último aqui. Então, alma, T0 e H0. H0 em milímetros, 139 e T0, 8,1. Então, aqui vai ser 139 sobre 8,1, já que bateu certinho os valores, menor ou igual a 1,49, e essa relação é a mesma da anterior. Então, aqui é 200 vezes 10 a nona, e o FY 250 vezes 10 a sexta. A gente vai encontrar um lambda M aqui, 139 por 8,1, 17,16, e a limite vai ser 200 por 250 exponencial sexta, raiz, vezes 1,49 agora. 42,14. Olha como é que está distante aqui. Então, também não vai sofrer flambagem local da alma. Então, ó, lambda da alma, então, deu menor do que o lambda limite, isso significa que a alma também é compacta. Então, nosso QA também é igual a 1. Vou botar um pouquinho menor. Certo? Se QA é igual a 1 e QS é igual a 1 também, então eu posso dizer o seguinte, no final aqui agora. Que eu sei que é o produto de QA vezes o QS, que é igual a 1 vezes 1. Ou seja, que é 1. Então, não houve redução aqui, devido nem à flambagem local da alma, nem à flambagem local da mesa, certo? Então, a carga resistente vai ser aquela mesma que a gente calculou no exercício 1.
beleza? Então é só fazer os mesmos passos daquele exercício e aplicar o nosso fator Q, que nesse caso aqui não houve fator, não houve redução, certo? Eu não vou continuar a resolver esse exercício porque é a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Então eu vou parar por aqui. Para o dimensionamento, é só pegar esse Q igual a 1 e substituir lá em cima. Então vai dar os mesmos valores que a gente já fez, correto? Eu vou passar para o exemplo 2, que aí tem algo novo aqui que tem que ser analisado, tem que ser avaliado. Não é nem novo, mas tem algumas funções da tabela que a gente vai ter que utilizar para calcular a inércia e vocês vão precisar também para fazer um trabalho. Então, eu vou passar logo para o próximo exercício. Tipos de base. Vamos lá, Gilmar. Tipos de base. Você está falando dessa tabela aqui? Antes disso ainda, tipo de base. Não, aqui foi de aula de hoje. Na aula passada, você tá falando? Ah, o quê? O K. É lá atrás. Aqui, esse aqui. As condições de contorno. Tá? Os mais comuns que a gente vai trabalhar são esses aqui, ó. Rotulado e rotulado, K igual a 1. Base engastada com apoio superior rotulado, 0,7. E engastado e livre, 2. Esses outros de baixo aqui são mais... Engastado também é bem comum, 0,5. Esses outros aqui, bem raros de acontecer. Esses dois aqui, na verdade, né? Os mais comuns são esses 4 aqui. Engastado e livre, engastado e apoiado e birrotulado. Engastado superior livre, 2. Isso aí. Fica o dobro de comprimento de flambagem. Bom, exemplo 3, então, pessoal. Aqui entra uma análise que a gente vai ter que fazer de acordo com as tabelas, certo? Porque perceba, agora a gente está fazendo uma análise de 2 perfis trabalhando em conjunto. Bom, então o que vai acontecer? Então vamos olhar esse exemplo 3. Calcule o esforço resistente à compressão de 2 perfis. O H152 por 40,9, com 4 metros de pé direito e rotulado nas duas extremidades. Considere o aço A36, modo da cidade de gigapascal. Então, o primeiro caso é os perfis sem ligação entre si. Então, é como se fossem 2 perfis isolados, mais um do lado do outro, recebendo carga, certo? Então, por exemplo, é como se eu estivesse dimensionando um pilar, só que esse pilar aguenta 20, vamos supor, dimensionei a compressão, ele aguenta 20 kN. Só que eu quero um pilar que aguente 40, então eu vou pegar um outro pilar desse, que aguenta 20, e vou colocar do lado, certo? Isso é um caso. O que seria o segundo caso? Eles serem ligados entre si. Então, eu fazer um perfil único soldando esses 2 perfis. Aí eu faço uma pergunta, o que vocês acham? A resistência vai ser a mesma? De eles trabalhando de maneira separada? Não, com certeza não. Eles vão ter um ganho de resistência aqui. Por quê? Eu vou estar aumentando a inércia desse perfil. Para ele sofrer flambagem vai ser mais complicado. Só que o quanto de ganho que ele vai ter? Esse é o nosso ponto. Essa é a nossa análise que a gente vai fazer aqui. Certo? Bom, vamos fazer então, primeiro, vou fazer a letra B, que é a parte nova. Por quê? Na letra A, é só fazer eles de maneira separada, certo? Depois multiplicar por 2, que são 2 perfis um do lado do outro. Vamos fazer logo a letra B. Aí eu vou deixar para vocês fazerem a letra A, para vocês verem o quanto de redução de acréscimo, desculpa, de resistência que esse pilar soldado vai ter. Isso já gera um acréscimo muito grande de resistência. E aí na próxima aula a gente faz e compara esses resultados. Beleza? Então eu vou fazer, por exemplo, o 3 primeiro, ligação por solda longitudinal. Aí a coisa fica bonita. E o bom que fazendo essa letra B, vocês já vão ter condição de fazer todo
a lista de vocês do trabalho. Já vão estar com o conteúdo completo. Para eu conseguir explicar isso aqui, eu vou desenhar esses dois perfis em conjunto. Cadê minha ferramentazinha? Vamos lá. Vou fazer um pouquinho maior. Não dá. Não fala qual foi mais só que, né? Então, quando não fala, você tem que verificar as duas, Bárbara. As duas podem acontecer. Na aula passada, a gente não tinha visto ainda a flambagem local. Então, a gente não tinha condição ainda de calcular. Mas todas elas podem acontecer ao mesmo tempo. Então, você verifica a local e a global. Certo? Então, por exemplo, no exercício completo, o completo seria esse exemplo 2 que a gente fez. Então, primeiro você analisa a flambagem local, para ver se vai ter a redução. Depois faz a flambagem global. Aí na equação, se você for olhar aqui, ó, a equação NRD é essa equação aqui que a gente fez na aula passada. Só que a gente considerou, lembra? Considere o Q igual a 1, porque a gente não sabia calcular ainda. Agora a gente calculou o Q. A gente comprovou que ele era 1, certo? Então tem que fazer as duas análises para achar a resistência do perfil. Show. Bom, pessoal, então vamos lá. Lembrando o nosso dimensionamento aqui, a primeira coisa que a gente faz para poder resolver... Essa a dúvida mesmo, Bárbara? Acabei indo... Show. A primeira coisa que a gente viu que a gente tem que fazer é determinar esse BOTs reduzido, lambda zero. E para isso, a gente precisa encontrar a carga de ruptura, a flambagem desse perfil. A gente fica a carga de ruptura de Euler, a carga real de ruptura de flambagem, a crítica de Euler, vou escrever aqui, tirar. Primeiro ponto, então. Carga crítica de flambagem. Tá? Carga de flambagem real, vamos dizer assim, teórica. Eu não lembro o nome que eu dei anteriormente. Mas vamos lá, é a mesma coisa. É o nosso N crítico, é o nosso NCR. A gente viu que ele é igual a π ao quadrado, que multiplica o módulo de elasticidade do material, certo? Vezes a inércia mínima, então tem que verificar aonde eu tenho a menor inércia, dividido por K, vezes o comprimento de flambagem, tudo isso ao quadrado, certo? Bom, eu tenho que determinar esse I mínimo aqui. Só que o I, para esses perfis separados, eu sei. Se eu pegar aqui, ó, esse perfil tem um eixo de inércia aqui, que bate com cada um deles. Então, aqui eu tenho o x1 desse perfil, vou fazer eles separados. Fica melhor de entender. Aqui eu tenho o eixo x desse perfil e eu tenho o eixo y aqui para cima. Y1. E esse perfil também tem a sua inércia separada. X2 e Y2. Opa. Certo? Bom, quando eu junto esses dois perfis e soldo eles aqui nesse ponto, eles vão ganhar um novo centro de gravidade, certo? Aonde que vai ser esse centro de gravidade desse perfil? Se a gente olhar aqui,
Os dois em conjunto, eles têm um eixo de simetria, tanto em X como em Y. Em X, ele coincide com o eixo X dos dois perfis, certo? Aqui que vai ser o eixo de simetria. Então, eu vou colocar aqui. Aqui ele equivale. O X continua nesse ponto. Só que, na junção no Y, como assim, Gilmar? Isso aí. O eixo Y, agora o eixo de simetria em Y, aonde que eu tenho aqui esses lugares? Como os perfis são iguais, o eixo de simetria dele acontece aqui na junção da solda. Então, esse é o eixo principal de inércia, esse azul aqui, relacionado com o centro de gravidade desses dois perfis em conjunto, certo? Vamos lá então, pessoal, continuar? Bom, então a gente precisa encontrar agora aonde que está a inércia mínima desse perfil soldado. Quando a gente olha aqui a tabela, ele dá o x e y de perfil isolado. Mas como é que a gente faz para calcular agora a inércia para esses dois perfis em conjunto? Bom, eu sei a inércia em relação a esses perfis, esses eixos em vermelho. Eu tenho então que transferir a inércia desses dois perfis que estão aqui nesses eixos para o meu eixo original do perfil, que está no centroide do perfil, que é esse eixo em azul que está aqui. Correto? Bom, e como é que eu faço para analisar isso? Primeiro, eu tenho que ver se houve movimentação de área em relação ao eixo principal. Então, se a gente olhar o eixo X aqui, ó, o eixo X de cada um dos perfis, eles estão no mesmo alinhamento, certo? Ou seja, a massa dos perfis aqui, a distância, continuou a mesma em relação à inércia que a gente estava analisando. Então, não houve acréscimo de inércia, vamos dizer assim, devido à distância da área em relação ao eixo do novo perfil. Ah, ficou confuso. Calma, vamos analisar primeiro de uma maneira, vamos devagar aqui na nossa análise. Aqui nessa análise de eixo, a gente vai ter que trabalhar com aquele teorema dos eixos paralelos, lá de resistência dos materiais. Estão lembrados? Ótimo, aí eu gostei de ver. Então a gente sabe que o eixo, a inércia, em relação ao centro de gravidade, x barra, vai ser igual ao x do perfil, então vou botar aqui, do perfil 1, x1, mais a parcela da sua área, vezes a distância dy1 ao quadrado. O que é essa distância aqui? É o acréscimo de inércia que surgiu devido à movimentação da área desse perfil para longe do eixo principal, do eixo x1 do perfil original. Nesse caso aqui não houve. Se a gente olhar, ó, o eixo x1 ele continua no mesmo alinhamento do eixo x do novo perfil. Então não houve movimentação de área distante do nosso eixo x. Então, nesse caso aqui, ó, não tem distância de x1 para x na vertical. Então, a gente pode falar que essa parcela aqui é zero. Certo? Vou até marcar aqui logo. Isso é para o perfil 1. E a mesma coisa agora para o perfil 2. Tem que jogar aqui a inércia desse perfil para o nosso novo eixo. Né? Desse x para esse x de cá. Então, aqui entre o x2 mais a área desse perfil, dy2 ao quadrado. Como novamente não houve muita movimentação de área do perfil em relação ao eixo x, já que os dois estão no mesmo alinhamento, esse perfil aqui, esse dy, também vai ser zero. Se dy1 e dy2 é zero, o produto área vezes dy também é zero. Então acaba aqui no final, a inércia x do nosso novo perfil nada mais é que a soma das duas inércias, de x1 mais de x2. Então, eu estou aqui somando essas duas inércias aqui para achar a nossa nova inércia real. Então, ix do perfil duplo vai ser ix1, é o nosso x aqui que a gente vai encontrar na tabela, que é do perfil isolado, certo? Ix1 do perfil isolado, 2.244 centímetros quadrados. Mais o do x2, que é o mesmo perfil, 2.244.
Então, o nosso ix barra vai ser igual a 2.244 vezes 2, 4.488 centímetros a quarto. Então, essa é a inércia Ix, certo? Essa desse perfil soldado que vai sofrer flambagem. A gente tem que analisar agora se o Y vai ser superior ou inferior. E como houve um ganho de inércia anteriormente, com o perfil isolado, o Y era menor. Então, a flambagem acontecia em torno do eixo Y. Será que soldando esses dois perfis, a gente vai ter esse mesmo comportamento ou a flambagem vai mudar de eixo? É isso que a gente vai analisar agora. Então, vamos fazer aqui embaixo. Y agora. O Y a gente sabe. Em relação ao centro de gravidade, vai ser o y1 mais a sua parcela, agora é dx1 ao quadrado, mais o y do perfil 2, mais a sua parcela, área, dy2 ao quadrado. Aqui, no caso, a área do perfil 1 e aqui a área do perfil 2. Aqui é a mesma coisa, a área de 1 e a área do perfil 2. Bom, a inércia em y, a gente já sabe, ó, y aqui para o perfil, a gente já sabe que é a última coluna, 707 centímetros a quarta. Então, para um perfil isolado, eles são independentes. O isolado, o y é menor do que o x, certo? Só que agora vai entrar a parcela da área. Percebam que para análise de y, houve um acréscimo de área, de distância. A área foi mais distante do eixo y original. Ó. Eu tenho mais área distante. E qual que é esse ganho de distância? Nada mais é que a distância entre o y do perfil isolado até o y do novo perfil, o eixo principal em relação às centrais do novo perfil soldado. Tá vendo? Houve uma distância, um distanciamento aqui entre esses dois eixos y. Então, eu estou tendo um ganho de inércia. Eu estou tendo mais massa distante do eixo y do novo perfil. Então, quem é aquele dx lá? Nada mais é que a distância entre esses dois eixos. Aqui, no caso, é o nosso dx1 e aqui, no caso, é o nosso dx2. E olhando aqui a distância entre esses dois eixos, quem que é dx1 e dx2? É a distância do centroide aqui, do eixo de simetria do meu perfil I, até a extremidade da mesa do meu perfil, que nada mais é que a metade do BF. BF sobre 2. Certo? Vou botar aqui em cima que ele ficou apertado. Então, o destino nada mais é que a metade do comprimento da nossa mesa. Então, eu posso substituir nas nossas contas aqui. Ó. Vai ter a parcela da área, então. A área, a minha tabela também dá. Se eu vier aqui no início, a área dela, 47,8 centímetros quadrados. Então, como está centímetro a quarta aí nessa, vou continuar a mesma coisa. Que multiplica esse dx1 ao quadrado. dx1 é a metade da mesa. O BF está aqui. BF é 154 milímetros. Estou trabalhando em centímetros, então vai ser 15,4. Beleza? Então, nada mais é que 15,4 centímetros, só que é a metade da mesa, sobre 2 e elevado ao quadrado. Certo? E aqui agora, o y2 vai ser a mesma coisa, porque é a inércia do mesmo perfil, que é igualzinho, e a distância de x2 também é a metade da mesa do outro perfil. Segundo D, na equação da inércia, em y, certo? De baixo aqui. É em razão de x. Na verdade, ele é dx porque é a distância entre os eixos y. E a distância entre os eixos y está na horizontal. Então, ele é uma distância em x, do eixo x. É por isso que é trocado. E x você usa dy, e para y você usa dx. Porque é a distância entre os eixos. E a distância entre os eixos é na perpendicular, assim, ao eixo. Aí, ora.
Deixa eu ver essa pergunta aqui. Por que está em Y? Não vi Y em nenhum momento aqui, Protásio. Sempre teve DX. Não sei onde você viu DY aqui. Bom, deve ser alguma ilusão, alguma coisa do tipo. Você tá vendo? Cuidado, hein? Mas tudo bem, vou deixar passar essa. Tem print nenhum aqui, não. Bom, estou substituindo aqui, vão dar os mesmos valores aqui na segunda parcela. Então, 707 mais 47,8 dá a mesma coisa. 15,4. Nossa, parece... Isso aqui está igualzinho meu quadro, pelo amor de Deus. Vai apertando, vai ficando menor aqui. 15,4 sobre 2. Certo? Calculando então o nosso y, encontraremos aqui y barra igual a 707 mais 47,8 vezes 15,4 dividido por 2 elevado ao quadrado. Isso vezes 2. 7.082,12 centímetros a quarta. Tá, não tem não. Botei em vermelho. Olha só que bacana. Se a gente olhar aqui agora, o Y com o perfil soldado deu superior ao IX, certo? Então, quem que é a menor inércia agora aqui para esse perfil? A menor inércia agora é o eixo Y, é o eixo X, certo? Então, para esse perfil agora aqui, a tendência dele, com ele soldado, é ele sofrer flambagem em torno do eixo X. Então, eu mudei o eixo de flambagem, certo? O I mínimo agora é em torno do eixo X. Tranquilo? Então, isso vai mudar ali a configuração do nosso dimensionamento. É devido a esse ganho de inércia aqui em Y que a gente vai ter um grande acréscimo de resistência nesse perfil quando a gente solda ele de fora a fora. Vamos calcular, então, quanto que vai ser essa carga resistente. Certo? Tranquilo até aí? Todos conseguiram? Eu vou apagar agora aqui nosso desenhozinho, então aproveitem aí para... vou postar a aula também, então vocês vão ter acesso a esse desenhozinho. Mas vamos lá. Vou apagar ele aqui agora. Quem quiser tirar uma foto aí para já ter logo. Vou aumentar meu pincel. Já printou. Aqui é só dar print, não precisa... Olha a minha ideia, tirar foto. Estou muito antigo. Então, ó, vou anotar essas inércias aqui para eu não perder. O 4.480. Vou botar aqui no chat só para eu não perder essas inércias aqui. Eu vou apagar, eu não botei lápis aqui do meu lado, não. Show. Aí agora eu posso apagar e não perder os meus desenhos. Bom, então a gente pode partir agora para o cálculo da carga crítica. Vamos fazer aqui em azul, N crítico. Meu Deus do céu. De flambagem. A nossa carga teórica. Isso aí. A inércia aumentou 10 vezes. É muito ganho de inércia. Só por causa dessa... que você está jogando área para longe do perfil do eixo Y. Quanto mais distante esse perfil tiverem, se você afastar eles com resistência maior, maior ainda é o acréscimo de ganho de inércia. Então, por isso que você, por exemplo, não sei se vocês já viram perfil castelado. Vou até ver se eu encontro aqui no Google. Perfil e castelado. Deixa eu ver se a gente encontra aqui. Esse tipo de perfil aqui, tá vendo?
Olha eu dando zoom, é só dar clicar, né? Vocês já viram esse tipo de perfil aqui, ó? Deixa eu abrir ele numa nova aba. Abrir imagem como, cadê? Cadê eu abrir imagem numa nova guia? Ah, tá. Alveolado, é. Exatamente. Tá vendo? Qual que esse perfil que tem a vantagem, obviamente, de passar de instalação, mas a grande vantagem dele é esses aqui nem tanto, esses circulares aqui. O melhor é o hexagonal. Cadê o hexagonal? Nesse trabalho aqui não tem hexagonal, não, só circular. Ó, mas a grande vantagem é esse aqui, ó. Você pode pegar um perfil menor, faz uns cortes nesse perfil e depois só desloca ele de um lado para o outro. O que acontece? Quando você faz isso, você está ali mantendo a área desse perfil, porque a área continua sendo aqui as áreas embaixo, só que por consequência você jogou a área para mais longe do seu eixo, do seu centroide. Jogando a área para mais longe do centroide, você está gerando um acréscimo de inércia, certo? Então, a grande vantagem desses perfis alveolares é você jogar a área para mais longe. É como se você estivesse fazendo isso aqui. Ó. Você tem o perfil I. É como se você cortasse ele aqui, fiz um corte, e distanciasse as áreas. Então, agora o perfil faz isso aqui. E aqui no meio é aquele vazio, certo? Quando você faz isso, vai ser o X daqui. O centroide continua o mesmo, mas agora você aumentou a distância de área. O seu D, aqui é DY, você aumentou a distância em relação ao eixo X. Então, isso aqui dá um acréscimo de inércia enorme. E você está usando o mesmo perfil com a mesma quantidade de aço, com o mesmo peso. Então, essa é a grande vantagem desses perfis alveolares. Então, ele tem muita aplicação, geralmente em grandes vãos, onde você tem uma carga reduzida. Então, principalmente em coberturas metálicas, onde a carga é muito pequena. Só que os vãos revestidos são muito grandes, você precisa mais de inércia do que de massa. Então, esses perfis alveolares se aplicam bastante. Eles têm o mesmo princípio da treliça, que a treliça também é você aumentar a inércia, só que sem ter um grande acréscimo de volume, de peso de material. Beleza? Voltando ao nosso exercício aqui, né? Eu sempre dou essas viajadas. Oxente. Mas é bom dar umas viajadas de vez em quando. Cadê meu... Eu não tô achando meu... Tá. A linha ficou próxima, eu não tô achando o botão de mudar o nível, mas vamos assim mesmo. Bom, então a característica de flambagem no nosso perfil vai ser igual a π ao quadrado, vezes o módulo de elasticidade, vezes a tensão de escoamento, dividido por K, vezes o L elevado ao quadrado. Substituindo, então, vai ser π ao quadrado, módulo de elasticidade, vou colocar em Newton por metro quadrado, então é 200 vezes 10 a nona. Gente, essa coisa está muito ruim. Deixa eu tentar. Eu não estou achando aqui a paleta que muda a espessura. Cadê esse negócio? Não, na verdade não é o pincel, não. É a espessura. Tá vendo que ela está mais grossa? Quando eu clico aqui, ele abre a janelinha, mas a janelinha está perdida em algum lugar. Eu não sei onde eu coloquei ela, nesse negócio de jogar para um lado e para o outro. Ela não está aparecendo. Eu vou ter que achar um pincel com uma espessura menor mesmo. Que fique menor. Esse aqui acho que vai ficar melhor. Vamos ver esse aqui. Isso aqui, né? A minha borracha eu consigo abaixar.
Oxe. Bom, então, vezes a inércia aqui agora. Meu Deus. Tá, deixa eu apagar aqui que tá difícil. Vou fazer de novo com a letra melhor. Então, N crítico. Agora ficou melhor. É π ao quadrado, módulo a cidade, a inércia mínima, dividido por K vezes o L elevado ao quadrado. Então, aqui vai ser π ao quadrado, módulo da cidade, 200 vezes 10 à nona, e a inércia mínima que a gente encontrou, só que como eu estou botando Newton por metro quadrado, tem que entrar em metros, certo? Foi de 4.480, que agora é o Ix, não é isso? Ou foi quanto, né? Vou olhar aqui que eu botei no chat. 4.488. Então, 4.488. Só que isso aqui está em centímetros a quarta, certo? Para passar para metro a quarta, é duas casas, só que elevado a quarta. Então, fica 10 a menos 8, dividido por K, condição de contorno da letra A que a gente está fazendo, a base engastada e a parte superior livre. Engastado e livre, se a gente for na tabelinha do K, vamos voltar aqui em cima, K, engastado na base, cadê? Aqui, engastado e livre na parte superior. K é 2. Então, aqui vai ser 2. Peso o comprimento do nosso pilar. Vou voltar aqui. Aqui. 4 metros de pé direito, então é vezes 4. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, essa vai ser a nossa carga crítica de flambagem que a gente vai utilizar no nosso dimensionamento. Então, vai ser π ao quadrado, vezes 200 exponencial 9, vezes 4.488 exponencial menos 8, dividido por 8 ao quadrado. Isso vai dar aqui uma carga crítica igual a 1.384,21 kN, certo? Vezes 10 a terceira Newton vai dar aqui. Com essa carga crítica de flambagem, eu posso calcular a esbeltez reduzida. Só, agora que eu estou reparando aqui, eu fiz uma mistura, né? Eu fiz o dimensionamento com o perfil do exemplo 2. Ninguém reparou isso, né? Eu tô aqui, uai. Perfil é diferente? O que está acontecendo? Criamos um exemplo novo aqui, então. Oh, meu Deus do céu. Então, vou fazer uma substituição aqui para a gente não perder. Então, no lugar aqui do... A gente pegou as dimensões também dele, foi, né? Cadê? Foi 15.4, cadê mesmo? Foi isso mesmo, a gente usou tudo do perfil de cima. Então, aqui é como se fosse o perfil 150 por 37.1 no exemplo 3. Então, ó, vamos considerar nesse exemplo aqui. Deixa eu abrir o outro, a outra aula. Vou fazer uma correção, então, para a gente não se confundirem. É bom que a gente ganhe um novo exemplo que vocês poderiam fazer. Bom.
Vou duplicar esse aqui. Certo? Esse é o nosso exemplo. Vou botar aqui, exemplo aula. E aqui, vou usar o perfil 150 por 37. Então, essas características daqui. Vamos lá, só dar uma acertadinha aqui agora. Pronto. Então, é esse exemplo que a gente está resolvendo. Cadê? Beleza, pessoal? Então, todas as contas que a gente fez foram relacionadas ao perfil de 150 por 37.1. Então, reformulei o exemplo que a gente estava resolvendo. A gente acabou usando o perfil do exemplo anterior. Mas a base, os conceitos são os mesmos, só usamos um outro perfil. Então, vocês aí vão ter um outro exemplo para poder fazer em casa e tentar achar os resultados, além dos que estão também no trabalho. Beleza? Bom, então a esbeltez reduzida desse pilar agora de 150 por 37.1 vai ser o quê? A gente sabe que a esbeltez reduzida, lambda zero, é igual a raiz da área bruta do perfil vezes a tensão de escoamento dividido pela carga crítica de flambagem, certo? A área bruta do perfil, AG, vai ser aqui, ó, 157 por 37.1, a área bruta 47,8 centímetros quadrados. Tensão de escoamento, o aço que a gente usou, o aço A36, então FY 250 megapascal. Como eu estou trabalhando aqui com centímetro, eu vou colocar esse FY em quilonewton por centímetro quadrado, que é igual a 25. Se é quilonewton por centímetro quadrado, vou usar o N crítico em quilonewton. Então, 1.384,21. Batendo as unidades aqui, vai zerar, vai ficar o lambda zero reduzido adimensional. Esse lambda zero aqui vai ser igual a 8 vezes 25 dividido por 1.384,21. 0,86. Então, essa é a esbeltez reduzida para esse pilar com a inércia em torno de x, que foi a inércia mínima que a gente utilizou. Beleza? Bom, continuando então o nosso exercício, a gente vai partir agora para o cálculo do fator de redução, aquele fator que a gente estava trabalhando. Vou colocar aqui, vou escrever ele agora. Fator de redução. A gente viu que esse fator de redução, ele depende da esbeltez que a gente está trabalhando. Então, se a gente voltar aqui nas nossas aulas, o daqui está duplicado. Deixa eu... Por isso que eu estou abrindo meu PDF. Estou com um problema nesse PowerPoint que está duplicando tudo. Então, ó, fator de redução aqui, para lambda zero menor ou igual a 1,5, que é o nosso caso, esse fator de redução aqui vai ser igual a 0,658 elevado a 0,86, que é o nosso lambda zero, ao quadrado. Esse fator de redução, então, vai dar ao quadrado, 0,658 elevado a este valor. 0,734, arredondando. Ou seja, a carga
de ruptura desse pilar com pressão, devido à flambagem, vai ser 73,4% da carga de escoamento desse pilar. Vamos lembrar aqui que a análise desse perfil a gente já fez no exemplo 2, a flambagem local. Ele não tem nem flambagem local da mesa, nem flambagem local da alma. Então, a gente já sabe aqui, aproveitando aquelas contas anteriores, que o nosso Q é igual a 1. Então, a gente pode partir para a conta agora. Vou botar em azul. Carga crítica. O que você já pode fazer na primeira análise, Gilmar? Ele pode ser, porque ele vai ser aproveitado para todas as contas, ele não altera. Você pode fazer ele antes, pode fazer ele depois, não tem diferença. Como ele não depende das outras contas, você pode fazer ele a qualquer momento. A carga crítica, então, NRD, fazer preto, vai ser igual a fator de redução Q, que multiplica a área bruta do meu perfil. Eu já vou substituindo logo, né? Já está aqui do lado mesmo. Q está aqui, a gente já viu que é 1. QA vezes QS. A área bruta do perfil, a gente já viu, 47,8 centímetros quadrados. Fator de redução, acabamos de encontrar, 0,734. FY, tensão de escoamento, em quilômetro por centímetro quadrado, 25. Já que estamos usando a área aqui em centímetros quadrados. Dividido pelo fator de redução do escoamento, que é 1,1. Então, a carga máxima que esse pilar soldado vai conseguir suportar vai ser de 797,4 quilonewtons. Beleza? Aqui o nosso fator de redução e o nosso NRD. Então, se esse perfil tiver soldado, essa... vamos lá, então. Essa seria a carga que esse perfil vai estar aguentando. Tem alguma coisa errada nas nossas contas aí, pessoal? Não. Não precisa do Y, porque o Y a gente já sabe que a inércia é maior. Então, com certeza vai dar uma carga maior. Então, não tem problema. Mas tem um negócio que a gente errou aí. Onde é que está? Ninguém me corrigiu. Alguém consegue imaginar? Vou dar uma dica aqui. Tô calmo. Processando. Vou dar uma diquinha aqui, ó. Pessoal, quem que é... Quando a gente calculou a esbeltez reduzida aqui, na nossa análise, entrou uma área bruta aqui, não entrou? Espessura dupla? Não, não é flambagem local, não. A flambagem local é a mesma, ó. A mesa está aqui solta e a alma está aqui, é a mesma coisa. Exatamente. Ó. A área aqui, a G, que a gente usou, foi a área da tabela. Essa área da tabela é relativa a um perfil só. Como eu estou trabalhando com perfil soldado, a minha área dobrou agora. Então, eu tenho mais área aqui no meu perfil. 47,8 vezes 2, isso aí. Então, vamos lá. Então, temos que substituir. Aqui vai entrar 2 vezes a área bruta. Então, aqui é 2 vezes. Aqui também 2 vezes, certo? Então, eu vou achar uma esbeltez reduzida agora, igual a 1,31. Meu Deus. Borracha.
Não é possível que não tenha um. Que o negócio sumiu daqui. Assim, deixa eu salvar isso. Vou fechar esse sketchbook e vou abrir ele de novo. Cadê? Cadê minha borracha? Não tá aparecendo, gente. Meu Deus. Sumiu esse menuzinho, meu Deus do céu, cadê você? Tá, vamos fazer o seguinte, então. Então, a nossa lambda zero, vou ter que fazer aqui. Passa a ser agora 1.31, certo? 1.31 continua sendo menor... Nossa, essa letra ficou horrível. Continua sendo menor do que 1,5. Então, eu continuo com essa equação, só que aqui agora vai entrar o nosso 1.31. Tá horrível isso aqui, né? Ah, porque eu não consigo uma borracha para poder apagar. O que vai dar nosso fator de redução? 31 ao quadrado, 0,658 elevado a 1.31 de 0,58 e o nosso NRD agora, aqui vai entrar 0,58. Então, teremos uma carga aqui de 630 quilonewtons. Beleza, pessoal? Vou olhar aqui o chatzinho. Pessoal, nossa videoconferência mais uma vez. Vai cair daqui a menos de um minuto. Cadê? 487, deu, João? Pessoal, vai cair aqui o nosso Zoom. Vou fazer de novo aquele mesmo procedimento de fazer o link de novo. Aí, guarda essas perguntas aí, Marco. A gente vai perder. Guarda elas e depois manda de novo. Só para a gente não perder aqui. Deixa eu ir já fazendo. Tá. A tela tá salva. Cadê? Aonde que você falou, Gilmar, que deu diferente? É 0,487, tá certo. Achei aqui, então vamos acertar. 0,48, não. Aqui é 1,31 ao quadrado e o fator de redução deu 0,487, não é isso? E aqui, agora que eu achei uma borrachinha, para me ajudar, ela apaga mais lentamente, mas está menor do que a outra. O botãozinho de filtro sumiu, não sei o que aconteceu com ele.
Esse menuzinho aqui, ele abre aquele filtrozinho que eu consigo editar. Ele não está aparecendo de jeito nenhum. Já procurei ele aqui. Isso aí, 488. Agora tem que ficar apagando com calma aqui. Isso aqui tá pior que meu quadro. Mas agora vai dar certo. Tá o vermelhinho. Eu vou deixar mesmo. Da 0,31. Não, aqui também é a mesma área. Vamos acertar tudo aqui. Porque na última a gente estava com pressa por causa do... Eu estava falando rápido para o zoom não cair. Aí a gente acabou pulando alguns fatores. Vamos lá. Tudo aqui vai ser relacionado a duas áreas. Então, deixa eu acertar isso aqui agora e colocar certinho para vocês. Como a gente está como a seção são dois perfis I, o N crítico, no caso, só entrou inércia. Aqui não entra a área aqui. Então, a carga crítica só usou o momento de inércia da seção. Certo? Lá não entrou área em nenhum momento. Então, a gente usou o perfil I duplo. Certo? Só nessas outras análises aqui que a gente não colocou área bruta. Então, a gente tem que multiplicar por 2. Onde entrar área aqui, a gente vai cotar a duas vezes a área, porque é a área nova do perfil. O perfil agora é um perfil em conjunto. Quando a gente calculou a inércia, a gente calculou analisando os dois perfis. Certo? Então, aqui, ó, o nosso NRD, então... Não, então, mas é porque lembra que a gente fez x1 e x2, lembra? Ó, a inércia, vamos lembrar. Viu? A gente fez a análise de um, mas a outra era igual. A gente só multiplicou por 2 a inércia, né? A gente somou os dois casos. Bom, então o nosso NRD aqui, deixa eu apagar mais se for essa borrachinha. Ô, meu senhor. Agora o negócio ficou branco. É tudo porque a borracha parou de funcionar. É brincadeira isso. Agora tem que ficar esse negócio borrado aqui. Parece caderno de criança. Então, o nosso NRD... Vamos lá. Vai ser o fator de redução 1 vezes a área do nosso novo perfil, que é 2 vezes a área de um perfil isolado, 47,8. Fator de redução 0,488, então quase 50% da resistência que gera escoamento, vezes 25 sobre 1,1. Então, nosso NRD vai ser... Como o Protásio botou para a gente aí, 1060,29 quilonewtons. Certo? Então, a partir do momento que a gente está trabalhando com o perfil duplo, tudo vai ser relacionado a esse perfil duplo aqui. Certo? Então, área, inércia, tudo vai ser relacionado a esse perfil duplo. Distâncias, mesa, alma. No caso da flambagem local, vai ser a mesma análise, que é a mesa que está livre aqui nessa extremidade, a alma continua sendo a mesma coisa, mas vai surgir uma nova alma aqui, vamos dizer assim, soldada, só que ela vai ter uma espessura maior e um comprimento inferior ao da alma. Então, quem vai determinar aqui uma redução de carga, de resistência,
seria a alma original que a gente já verificou, certo? Então, o procedimento é o mesmo. O que vai mudar é, a gente tem que encontrar as propriedades desse perfil de acordo com o perfil isolado. Então, a gente pode usar as características da tabela para encontrar o momento de inércia, a área desse novo perfil, e aí sim usar os mesmos procedimentos de cálculo. Beleza? dy do eixo x, não vai ter. Se você soldar eles dessa forma, não vai ter, porque o novo eixo em relação ao centro da nova peça não vai sofrer alteração. Mas, por exemplo, tem um exemplo lá de vocês, um exercício, que ele está assim, o perfil. Vou colocar aqui para vocês verem. Vou botar menor um pouquinho. Tem dois perfis soldados dessa forma aqui. Certo? Nesse caso, o que vai acontecer quando eles são soldados dessa forma? O novo centroide... Vou botar aqui. O novo centroide vai estar aqui, ó. Aqui é o novo eixo de espelhamento. X e Y. Centro de gravidade desse perfil aqui em conjunto. E os eixos anteriores, vou botar aqui em verdinho, tem um eixo X aqui, X1, Y1, e o outro eixo vai estar aqui embaixo. X2 e Y2. Nesse caso aqui, existe dy. Os eixos X aqui foram deslocados, então tem ganho de inércia em X. Mas em Y, não vou ter ganho de inércia em 1. Tem com dois L soldados. Nesse L soldado, aí o negócio fica bonito. Por quê? Deixa eu abrir ele aqui. As cantoneiras aqui, soldados, né? É? Tá. Então tá bom. Eu botei no... Ok. Esse aqui era um exemplo, então. Achei que tinha, mas não tem, não. Esse da cantoneira soldada, o que vai acontecer? O centroide da cantoneira... Vou fazer aqui no cantinho. Deixa eu apagar esse trem todo aqui agora. Vai ficar no centro do tubo. Isso aí. Só que agora, o que vai acontecer? Qual é a principal análise que tem que ser feita aqui? São duas. Eita. Nossa, tem duas modalidades de cor. Essa outra para mostrar que é outra. Isso não tá ajudando. Né? Meu Deus, todo difícil de fazer uma cantoneira hoje. O que vai acontecer aqui? O centroide dessa cantoneira, ele vai estar mais ou menos aqui. E o centroide da cantoneira verde vai estar mais ou menos aqui. O novo centroide vai estar no centro. Então, você vai ter tanto distância dx para os dois, como também dy. Então, você vai ter ganho de inércia nos dois casos, certo? Em x e em y. E quando você for analisar esse perfil isolado, tem que tomar cuidado também. Se você for analisar esse perfil isolado, esse perfil aqui, ele tem seu ix e tem seu y. Certo? O que acontece? A menor inércia dele não está nesses dois eixos, porque ele não tem eixo de simetria. Nem o eixo nem o eixo y são eixo de simetria. Então, se você aplicar uma flambagem, esse perfil ele vai flambar, vai perder a estabilidade lateral em torno de um eixo aqui inclinado, que a gente chama de eixo mínimo, vamos dizer assim. Geralmente, as tabelas de perfil eles já mostram a inércia em relação a esse eixo
ou até o raio de giração em relação a esse eixo. Então, você pode usar essas propriedades para encontrar a inércia e poder fazer os cálculos. Tem, geralmente sempre tem na tabela. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que tem nessa tabela aqui de... Por exemplo, aqui, ó, vamos olhar o que a gente tem. Você tem o raio de giração mínimo, tá vendo? Ó, IZ mínimo. IZ mínimo é em relação a esse eixo Z. Só que o que você pode fazer? Ele não te dá inércia, mas você sabe que o raio de giração é igual a raiz da inércia sobre a área. A área você tem raio de giração. Então, o seu IZ que você quer descobrir vai ser o IZ ao quadrado vezes a área. Aí você consegue achar a inércia em torno desse eixo Z. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Bastante coisa, né? Então, nessa aula aqui a gente conseguiu, além de ver a flambagem local, a gente conseguiu também usar essas informações que as tabelas de dimensionamento nos dá para poder dimensionar qualquer tipo de perfil composto, né? Soldando perfis diferentes, aplicando os conceitos de ciências materiais, de cálculo de Nernst, dos eixos paralelos, e aproveitando esses dados da tabela, a gente consegue dimensionar de uma maneira fácil esses perfis. Só na hora agora de fazer o exercício. Isso aí, verdade. Isso aí, Gilmar. Ó, semana que vem vamos fazer o seguinte. Eu não vou dar conteúdo novo, não. Vamos tirar dúvida desse exercício. Já tem bastante conteúdo aí. Ao invés de eu começar já a matéria do próximo trabalho, vamos tirar dúvida desses exercícios aqui ainda. A gente pode resolver mais algum da parte de compressão aqui do slide, tirar algumas dúvidas. Aí só na próxima aula a gente começa a matéria nova. Beleza? Show de bola. Pessoal, então, hoje ficamos por aqui. A aula rendeu pra caramba hoje. Então, até o nosso próximo encontro. Até sexta-feira que vem, para a gente poder tirar do bom almoço. Hoje foi longo. Com o Zoom aqui ajudando a gente, foi ótimo. E também meu sketchbook sumiu minha borracha. Consegui dar minha borracha. Então, até o próximo encontro. Bom descanso aí. Bom final de semana para todo mundo. E até a próxima. Grande abraço. Fique com Deus.